Então, foram 2 poles seguidas. 2 poles seguidas. Entendeu? E na China o Vettel abdicou da pole. Né? O Ross Brown disse o seguinte: teremos mais corridas como essa no Bahrein. Temperatura alta. A não ser que melhoremos nossa performance na área dos pneus, vai ficar tudo igual. Os pneus começam a ficar comprometidos muito cedo por causa da temperatura e você é o primeiro a atingir o limite. Você e eles, né? Quer dizer que a Mercedes tem sido a primeira a atingir o limite. Então tá aquecendo demais o pneu. Exatamente. Isso ele já confirmou em entrevista. Então Ou ele tá jogando pra Pirelli, ou ele tá jogando pra Pirelli, ou ele tá... Então tem coisa errada na geometria da suspensão, pô. Tá na cara. E eles estão mexendo na suspensão justamente. Então tem coisa errada. É isso aí. Então por isso que eu acho que a Mercedes tem mais problemas do que parece simples desgaste de pneu. Exatamente. Já o tiro, pelo jeito, já saiu pela culatra. Tá com jeito. Essa suspensão interdependente aí, pelo jeito, não tá boa. Tá com jeito. Tá? Porque tá aquecendo demais, gastando muito pneu, além da conta, que as concorrentes não gastam. Principalmente a Lotus, né? A Lotus anda lá. O Raikkonen deu quase 20 voltas no ainda primeiro. reclamou porque chamaram ele antes, né? Que ele tava com o carro tranquilo. Ele o que foi engraçado... primeiro stint, né? Vamos passar agora. Por que tá me chamando agora, né? Foi exatamente isso, que ele tinha pneus ainda. Vamos passar agora para a Ferrari, para a gente falar da Ferrari. Nessa questão também da corrida do Bahrein, o Massa largou com pneus duros, certo? São uns dados interessantes aqui. Ele largou com pneus duros. Eu quero até pegar aqui o tempo de pista que ele ficou. Ficou nos boxes, ele parou na volta 10. A mesma volta do O Vettel parou com pneu médio na volta 10. E o Raikkonen na 16. Quer dizer que o Massa largou com os pneus duros e teve um desempenho inferior a Lotus com os médios. Já começa por aí, de desgaste. Depois ele teve 2 furos, parou 4 vezes, né? Ele partiu para uma corrida de 2 paradas e fez 4. Parou o dobro. Parou o dobro, né? Então realmente é um caso grave esse dos pneus Pirelli, tanto é que a imprensa italiana, para não destruir a Ferrari, já culpa a Pirelli, que tinha que fazer pneus melhores. Porque eles não vão dizer que a Ferrari tem que fazer carros melhores, mas então o cara da Pirelli lá já está com a Como anda a imprensa, você cheia. que acompanha a imprensa italiana, como é que estão tratando o Massa? Sem nenhuma crítica como no ano passado. Ano passado, essa altura, era couro sobre couro. Agora eles estão olhando para ele com uma certa dose de piedade, eu diria, e até piedade da Ferrari, porque a preocupação muito grande agora é que o Alonso não consiga o título esse ano. E pelo jeito, né? Esses erros tolos, entendeu? Porque se você for ver, tudo como o campeonato, equipe, né? o campeonato é decidido em 2, 3 pontos, tá certo? Tem sido assim. Há 2, 3 anos é assim. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 não é isso? É muito. Pô, perderam 22 pontos já na última corrida, que mandou a asa para o espaço. E agora foi a asa que não abre e não fecha. Mais pontos, porque o Alonso estaria lá em segundo, terceiro. A situação é grave em termos... a situação é grave, a Ferrari tem... Já até não estão criticando tanto o Massa, até complementando a sua pergunta, respondendo, é porque o Massa já está sendo até... O título de construtores, eles já estão até deixando meio barato. Eles estão preocupados agora se o Alonso vai ser campeão do mundo de pilotos. Difícil. Porque não dá mais tempo. O Alonso está lá 2010, 2011, 2012, 2013... Chega uma hora que ele vai falar pros caras, pô, eu quero a Ferrari, eu amo a Ferrari, adoro a Ferrari, vou ficar até 2016, mas assim não dá, né? Não dá. Então, ano que vem já é o renascimento da Fórmula 1, muda tudo, né? Muda motor. Turbo, vem com turbo, V6, complica, o motor não ficou bom, gasta dinheiro para fazer outro motor. É incógnita, total. Agora foi ridícula a situação da Ferrari no box com o tapinha, não deu para ver, porque ali tem um mecanismo que puxa a asa, ela levanta. Aquele mecanismo, ele travou porque passou do ponto, né? É que nem você quando, sei lá, vira alguma coisa de plástico assim, passa do... Né, perfeito, e trava. Automaticamente trava, né? Se você vira, passou a trava veio para trás, ela ficou, não volta. Então foi isso. Aquilo travou, foi um problema mecânico, não hidráulico, estava funcionando, só que ela não fechava. Vamos ver aí como é que funciona essa asa traseira da Ferrari. Vamos lá. Para o telespectador entender, saber mais, olha aí o carro da Ferrari. Vamos ver que interessante que é essa questão da asa traseira. O carro com 2 pedais, tá? Só o freio do lado esquerdo e o acelerador do lado direito, né?
E nós vamos ver que a asa traseira da Ferrari ela é acionada por um pequeno pedal ao lado do pedal de freio. Tá? Esse é o pedal do freio, esse é o pedal do acelerador, e ali do lado tem um pedalzinho, uma borboleta ali. O piloto, quando entra na reta com o pé direito no fundo, que vai mudando as marchas, ele já tira do freio e aperta aquele botão. Apertando aquele dispositivo com o pé, a asa abre. Né? Pois ele retorna, no momento que ele começa a frear, a asa já fecha. Né? Esse é o dispositivo que a Ferrari usa para abrir a asa traseira. Olha, exatamente esse pilar aí no meio da asa é o pilar que puxa a asa para cima com uma pequena... E ele mesmo tem a altura da travagem, né? E acontece que o Alonso e o Domenicali foi... Inclusive o Alonso que falou isso, exatamente o Alonso. Com a pressão aerodinâmica na reta, a força aerodinâmica que tem ali o peso, que ultrapassa os 500 quilos de pressão, quando você aperta o botão, a força que o sistema hidráulico tem que fazer é muito grande. Claro. Porque ele precisa levantar a asa que está sob pressão. Né? Beleza, isso aí funcionou. O problema é que passou do ponto. E na hora de fechar, quando ele tirava o pé, a asa batia e ficou aberta. Então, primeiro que não pode correr com a asa aberta. Não pode. Não só por questões de segurança, porque não faz curva como deve, e também por questões que a direção de prova não permite. O regulamento não permite. Não permite. Então, só pode abrir nos pontos determinados. Então, quando ele parou, essa é a minha pergunta para vocês. Será que nenhum cidadão italiano ou não viu que aquele negócio não ia mais funcionar? Ou foi desespero? E fala pro cara, na primeira parada, fala pro cara, filho, não abre mais essa porcaria. E ele já saía, porque ele não tá sabendo. Fecharam, o cara falou, pode abrir. Ele abriu de novo, pum, travou. Uma parada a mais. Uma parada a mais matou a corrida. Mata. Ele chegava em quarto, chegou em oitavo. Eu acho que ele fez até demais de ter chegado. Como é que ninguém viu isso? Viram, pô. Desespero de causa. Mas é desespero de causa, né? Não quer ganhar a corrida, né? Teve esse problema com o Schumacher no ano passado, não lembra? Não teve, mas é diferente, porque o Schumacher Ela ficou no presa, Canadá... Não, mas aí quando chegou no box, os caras forçaram, e o sistema hidráulico travou. Perfeito. Não foi o sistema mecânico. A parte hidráulica ficou dando pressão, ele não voltou. Aí não teve como voltar, porque não pode nem... Pra trocar asa nem adianta. Então, foi diferente. Agora, ali no momento em que eles fecharam, a minha opinião, eu tô de longe e sou humilde, né? E a minha conta bancária não é a do Stefano Domenicali. Agora, fechou? Seguinte, irmão, faz o teu, no próximo pit a gente vê o que acontece. Aproveita e muda a tática. Pô, mandaram o cara abrir a asa na volta seguinte. Mas na hora lá, bicho, os caras ficam loucos, né? Sei lá, com tanta telemetria, mandaram o cara com defeito. Foi desespero aí, de causa. pra resumir, o cidadão ainda por luxo, o Alonso, veio lá de trás, sem asa. Isso aí. Desgastando mais pneu, ultrapassando todo mundo sem DRS e chegou em oitavo. É isso aí. Sem asa não, sem abrir. Sem abrir, perdão. Sem asa móvel. Com muita asa. Sem asa móvel. Com muita asa. Até. Bem lembrar, asa demais. Ele falou uma coisa interessante, eu tinha que inventar ponto de ultrapassagem, porque o DRS, os caras me passavam e não conseguia devolver nada, né? Ele é bom demais, o Alonso é muito bom. Muito bom demais. Foi um erro de estratégia da Ferrari. Se o senhor fosse diretor da Ferrari, quem que o senhor puxava a orelha? De mim mesmo, né? Stefano Domenicali, né? Boa. Tem todos os meus comandados lá, né? Pra fazer o que tem que fazer e não faz. De cabeça pensante. Tudo bando de incompetente, e tal. E... Você é maluco. Ó, veja bem, tocando no assunto Ferrari de novo. Errou na estratégia esse Robbs Medley e o Massa, pelo amor de Deus. Tem que fazer uma reunião com esses caras e falar, meus filhos, para de inventar, vocês estão loucos. Ele entrou na volta 10. O Kimi entrou na 16 reclamando que queria ficar mais. Então, quer dizer, tá errado. Já tá errado de cara. Segundo, o Alonso entra com a asa. Pô, o mecânico já pega ali, já viu que tá com problema. O cara fez assim. Aí voltou. Não volta. Faz assim de novo. Opa! Já avisa, não deixa abrir, pô, não deixa abrir. O cara vai sair via rádio, você fala, pai, não abre. A ideia deles é que eu acho que eles tinham alguma segurança, assim, de que a asa não tinha problema
hidráulico, porque eles devem ter a condição de ver o problema hidráulico de forma de telemetria. Falou, pô, não, pressão para abrir tem. Ah, então vai se resolver, é porque passou. Aí, dançaram. Passou uma vez, passa tem a fadiga da peça, né, meu amigo? Se forçou, deve ter forçado aquele meio ali, vai não saber. Volta. O sistema Ficou com como é que se fala? Com rebite. No segundo bloco com até mostra a rebarba. imagem. Com rebarba, aí não volta. Vai saber o que aconteceu. Tem que tirar, passar Só uma eles linha. mesmos sabem, né, Tony? Eles declararam oficialmente, a declaração oficial foi depois já, levaram 2 dias, foi ontem, na verdade, na última terça, não foi problema hidráulico, foi problema mecânico. Pô, se eles falaram no dia, só repetiram. Eu sei que é o seguinte, meu amigo, a Red Bull tá dando risada pra caramba. Tá. E o Marco Webber fez uma excelente prova, hein? Christian Horner fez também. Fez também uma excelente prova. Veio lá de trás, veio bem. Deixa eu só lembrar que o Vettel venceu, nós já estamos indo pro intervalo, Raikkonen em segundo, Grosjean em terceiro. Paul di Resta, espetacular com a Force Foi muito India bem. em quarto, Lewis Hamilton em quinto, foi Merecia bem, o mas... pódio. Né? Paul di Resta Merecia o pódio. Sérgio Pérez em sexto, bem, lutou bravamente porque está marcado pela McLaren. Webber em sétimo, Alonso em oitavo, Rosberg em nono e Button em décimo, os que pontuaram. O Massa chegou em 15º e foi o último a chegar dentro da volta do líder. Chegou a 1 minuto 26 segundos, ponto 3 do Qual foi a colocação mesmo do Hamilton? Lewis Hamilton foi quinto, desceu dizendo que estava satisfeito pelo que tinha acontecido, pelo quinto lugar e porque a equipe conseguiu muitos dados novos para o carro. Foi o que ele disse. Não, tomara, né? Vamos aguardar. Agora, o Paul di Resta, a Force India, pra mim já começa a surtir efeito no trabalho do Marcos Lameirão lá. Ela não tinha uma colocação dessa há muito tempo. É verdade. Uma colocação boa dessa, que andou, merecia pódio, merecia tudo. Parabéns ao Marcos Lameirão, viu? Engenheiro da Force India brasileiro. É isso aí. Muito bem. Vamos ao intervalo rápido aqui no Paixão por Velocidade. Você acompanha os nossos apoiadores. E voltamos já com o segundo bloco Paixão por Velocidade. Pouco mais de Fórmula 1, MotoGP, Fórmula Indy, FIA GT, muita coisa ainda no programa de hoje. Voltamos já. O Paixão por Velocidade tem o apoio cultural de Gelog, Logística e Transportes, Avenida Vereador Alfredo das Neves, 1602, Alemoa, Santos. E Equipar, som e acessórios, Avenida Prefeito José Monteiro, 313, em São Vicente. Em Magi, rebaixamento de lençol freático, fica na Avenida Agenor Lapena, 70, em São Vicente.